Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre mais um bioma, né? A gente está nessas unidades de estudar os biomas brasileiros e hoje nós vamos falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica hoje ela ocupa 15% do território brasileiro. Ela se estende, começa ali no litoral e vai se estendendo até o interior do Brasil. E ela recebe esse nome justamente por estar perto do Oceano Atlântico, né? Olha, observa aqui nesse mapinha que o Oceano Atlântico ele se encontra aqui. O bioma da Mata Atlântica, ele vai da região norte à região sul. Ele começa por aqui, ó, no litoral do Brasil e vai se estendendo para o interior. O problema é por conta do desmatamento, do excesso de poluição que teve no Brasil. Hoje a Mata Atlântica não é essa linha contínua que a gente vê nesse mapa. Hoje nós encontramos ela de forma fragmentada, ou seja, só encontramos pedaços de Mata Atlântica espalhados por todo o Brasil, tá bom? Então a gente não tem essa linha contínua que está mostrando nesse mapa, onde a Mata Atlântica ela é representada pela fragmentação dela, em diferentes, vários pedacinhos no Brasil. Falando um pouquinho da biodiversidade da Mata Atlântica, é um bioma assim que é muito diverso, tem muitas espécies endêmicas, ou seja, são espécies encontradas somente no bioma da Mata Atlântica. Um exemplo é o mico-leão-dourado. Então, se você for lá para o Cerrado, se você for para o Pantanal, você não vai encontrar mico-leão-dourado. Você só encontra mesmo na Mata Atlântica. Hoje em dia são encontradas 3.000 espécies. Só que essas espécies de mico-leão-dourado, elas vêm sofrendo, com também a questão do desmatamento, uma perca muito grande, né, pela caça, que vão ser problemas de impactos ambientais que a gente vai falar mais para frente. é, a Mata Atlântica foi considerada como um hotspot. O que é esse termo? É quando eu tenho uma enorme biodiversidade, só que essa biodiversidade está sofrendo ameaça. Então, quando o bioma é classificado como hotspot, é isso que eu quero dizer. Eu tenho uma biodiversidade grande, porém essa biodiversidade ela está sendo muito ameaçada. Por exemplo, a Mata Atlântica ela é considerado o quinto bioma mais ameaçado do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, o quinto mais ameaçado do mundo. Então, por isso que hoje ela é considerada como um hotspot. Um ponto interessante para a gente estudar sobre a Mata Atlântica é o clima, porque o clima associado com o solo vai ser importante para definir o tipo de vegetação que nós vamos encontrar naquele bioma. Na Mata Atlântica, eu tenho muito calor e muita umidade, ou seja, é um clima tropical. Só que, como eu falei para vocês, a Mata Atlântica ela se estende de forma fragmentada da região norte do Brasil até a região sul. Vocês concordam comigo que a temperatura da região norte é muito mais calor do que a região sul, né, que fica ali Santa Catarina, que faz aquele friozinho que a gente gosta. Eu prefiro o frio do que o calor. Só que o que eu quero que vocês entendam é que quando eu tenho uma abundância de água doce e muito calor, juntos vai dar essa explosão de biodiversidade. Então, por isso que a vegetação da Mata Atlântica é muito diversa, por conta dessa explosão de água doce e do calor, são a junção aí, né, do excesso de água doce e o calor vai dar essa biodiversidade que a gente encontra. E o clima é um clima tropical, ou seja, eu não tenho um período de seca, nunca vou passar por isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho muito calor, eu tenho muita umidade. E tem alguns autores que classificam um bioma da Mata Atlântica como vários biomas juntos, né? Porque
como eu falei, o clima, a Mata Atlântica que encontra lá na região norte é diferente da Mata Atlântica que eu vou encontrar ali na região sul, por questões de climas diferentes, né? Na região norte eu tenho um clima mais calorento do que na região sul. Então, alguns autores falam que a Mata Atlântica a gente pode classificar como domínio atlântico, onde eu vou encontrar vários biomas dentro de um bioma. Eu tenho a floresta umbrófila densa, que é uma floresta mais fechada. Eu já tenho a floresta umbrófila aberta, que eu tenho as espécies mais separadas. Eu tenho a floresta umbrófila mista, que está ali no meio termo, e os mangues, angues. E na nossa aula de hoje, a gente vai focar na floresta umbrófila densa. E quando eu falo de floresta umbrófila densa, eu estou falando daquelas florestas grandes que a gente vê em filme, com árvores muito grandes, raízes grandes, e elas é consideradas umbrófilas por causa da umidade, por ser muito úmido. E quando a gente fala que ela é densa, é porque ela tem uma biomassa vegetal muito grande. O que que isso significa? Uma floresta ter uma biomassa muito grande. É como se você fosse um aventureiro e tentasse entrar dentro daquela floresta, você ia ter uma dificuldade para andar dentro daquela floresta, porque as espécies de vegetais ficam muito próximas. Como vocês conseguem ver, tá vendo diferentes espécies de vegetais, de plantas, tudo muito próximo uma da outra. Então, isso te dá uma dificuldade de andar lá. Não é impossível, tá? Mas você provavelmente ia ter que segurar um matinho ali, para ir dando certo. E a vegetação é classificada como perene e árvore. Quando eu falo que é uma vegetação perene, é quando a árvore não precisa, de forma alguma, perder suas folhas ao longo do ano. As árvores, elas têm esse mecanismo de perder folha para economizar energia. Nessas árvores encontradas na floresta umbrófila densa, eu não vou precisar disso, já que eu tenho muito calor e tenho muita umidade, então não preciso gastar energia, já que eu tenho nutrientes ali de sobra e tenho muita água também, que a gente vai ver que a chuva é muito abundante na Mata Atlântica, e árvores que são árvores de grande porte. Então, elas são bem altas, podem chegar a 40 metros de altura, são bem do tipo lenhosas, né? Aquelas árvores robustas. Uma coisa muito interessante também da gente estudar é como que acontece esse processo de chuva, porque como eu falei para vocês, a Mata Atlântica, ela tem essa capacidade de umidade justamente pela quantidade de chuva que a gente tem ao longo dos anos. E aí a gente vai entender esse mecanismo agora. Como eu falei com vocês, a Mata Atlântica ela se forma no litoral. Então aqui a gente tem um litoral, e nesse litoral são formados nuvens de chuva, certo? E essas nuvens de chuva, elas vão caminhando lá para a Mata Atlântica. E observa aqui que a gente tem muito morro, né, na Mata Atlântica, porque uma característica dela é que ela é formada justamente por aquilo que a gente chama de mares de morros. E aí, essas nuvens vão chegando, né, à Mata Atlântica, e ao contato com esses mares de morros, elas têm dificuldade de atravessar, de prosseguir no seu processo. E o que que acontece? Elas ficam presas nesses mares de morro, com a água que está na nuvem condensa e começa aí a chuva. Então, por isso que a gente vê muita chuva no período, na Mata Atlântica, tá? Por conta desses mares de morros, né, esses relevos grandes, e as chuvas têm meio que, as nuvens, desculpa, tem meio que uma dificuldade de passar, prosseguir o seu caminho. Então, é por isso que acontece essa questão da chuva, né, de ter muita chuva. Uma outra característica que também é interessante a gente falar é sobre o solo. O solo, ele tem
ele ajuda a definir o clima da vegetação. E o solo da Mata Atlântica, ele é classificado como raso. O que que isso quer dizer? Se eu começar a cavar aquele solo, logo eu vou chegar na rocha dele, ou seja, naquela parte dura. Então, ele é bem raso, ele não tem uma profundidade muito grande. E ele é pouco fértil. Só que aí que chega aquela questão, mas professor, como que o solo ele é pouco fértil e consegue sustentar essa biodiversidade de vegetais que você falou, essa biomassa grande que você falou? É por causa da primeira camada do solo, chamado de serrapilheira, que é onde dá aquelas folhas mortas, os tronquinhos de árvore que costuma cair, restos de animais, excretas de animais, e todos esses materiais vão sofrer a ação dos decompositores, né, de bactérias e de fungos, e aí vai virar um nutriente que é muito conhecido como humus, que é um adubo mais natural de florestas, essa serrapilheira. E esse humus, ele vai facilmente, através da raiz, é, conseguir, né, as árvores vão sugar esse humus aí através da mistura com a água no período de chuva. E dois grupos de animais que é muito importante para ajudar a fazer essa penetração da raiz no humus é as minhocas e as formigas, que são animais cavadores. Então, elas cavam buraquinhos ali, e quando vem a chuva, a raiz tem mais facilidade de capturar esses nutrientes. Então, por conta da serrapilheira, que é a primeira camada do solo, que a gente consegue aí ter essa decomposição de bactérias e fungos, formando humus, e aí a raiz consegue sugar esses nutrientes, e a gente tem essa biodiversidade de vegetais, tá? Mesmo ele sendo pouco fértil, a gente tem, graças à serrapilheira, que é a primeira camada do solo, essa capacidade de sustentar a biomassa vegetal tão grande que a Mata Atlântica tem. Agora a gente vai falar um pouquinho dos vegetais. 7% das plantas que existem no Brasil estão sendo encontradas lá na Mata Atlântica, sendo uma espécie de muita característica da Mata Atlântica é as orquídeas e as bromélias. As orquídeas são 80% das orquídeas catalogadas no Brasil, ou seja, aquelas espécies de orquídeas descritas no Brasil, 80% são encontradas na Mata Atlântica. E, se eu não me engano, desses 80, 30% são espécies endêmicas, ou seja, que são só encontradas lá na Mata Atlântica. Já as bromélias, eu tenho 74% das bromélias encontradas em toda a Mata Atlântica são espécies endêmicas, que são encontradas somente na Mata Atlântica. Falando um pouquinho das bromélias, eu queria entrar numa discussão do porquê que é importante a gente conservar a bromélia. Para começar, o abacaxi que você come é uma bromélia. Então, se não existisse as bromélias, provavelmente você não ia comer abacaxi. E a bromélia, por ela ter uma estrutura, a sua estrutura ela tem uma capacidade de guardar a água da chuva. E por essa capacidade de guardar a água da chuva, eu consigo formar ali um microhabitat. E esse microhabitat pode ser benéfico para espécies de animais, como sapo, anuros, que gostam muito de umidade, eles ficam usando como forma de reprodução, eles vão ali para dentro da bromélia se reproduzir, ou alguns animais guardam ovos, ou até mesmo serve como abrigo. E a flor da bromélia produz um néctar, assim, que para várias aves, vários insetos, vários animais, em geral, é um banquete, né? Até para os morcegos mesmo, é muito utilizado, né, esse néctar para passar por aquele processo de polinização e ajuda até na reprodução dessas mesmas plantas. Então, por isso que é importante a gente preservar essas bromélias, porque já que 74% das espécies são encontradas somente na Mata Atlântica, tá vendo como que ela é importante para outros animais?
Ela é importante para os anuros, como a gente falou, para o beija-flor, que é um animal muito importante para a polinização. Então, por isso que é importante a gente conservar a, a Mata Atlântica, por conta dessas espécies endêmicas. Como eu falei para vocês que a Mata Atlântica é um lugar muito úmido, e por conta dessa umidade, foi importante as plantas terem adaptações, já que quando elas estão em lugares úmidos, elas tendem a apodrecer o seu tecido vegetal. Então, por isso que principalmente as folhas das plantas tiveram adaptações vegetativas para sobreviver na Mata Atlântica. Uma delas foi que a planta é pontiaguda, como está mostrando aqui na imagem. Isso facilita que quando a chuva cai na folha, ela consegue facilmente descer ali para o finalzinho, né, da planta, da folha. E também plantas flexíveis, ou seja, se bate uma gota d'água, ela já vai se balançar toda e vai voar a água para as outras plantas. E uma outra estrutura que foi adaptada foi os estômatos abertos. Os estômatos são aquelas bolsinhas que ficam ali na lâmina foliar, né, na primeira camada da lâmina, fazendo a importante troca gasosa. Então, como tem muita umidade e muito nutriente, né, elas podem manter esse estômago aberto, tá bom? Para acontecer diariamente essa troca gasosa e não deixar apodrecer os tecidos vegetais. Agora, entrando um pouquinho na fauna, é importante a gente falar sobre a conexão dos animais com essa fauna, com essa vegetação que é encontrada ali na Mata Atlântica, essa interação com vegetais. Por exemplo, essa imagem aqui mostra o pulgão que se alimenta de seiva das plantas, ou seja, é aquela seiva bruta e a seiva elaborada, que são os nutrientes das plantas. A gente tem grandes animais polinizadores, como o beija-flor, e temos animais também que se alimentam das folhas. E aí a gente vai ver um pouquinho da fauna da Mata Atlântica. Para a gente começar, a gente tem os mamíferos aí com 300 espécies, sendo 50 espécies endêmicas. Então, de destaque, a gente tem o muriqui, o mico-leão-dourado, a paca, esse esquilinho aqui que chama serelepe, e temos a sussuarana. Então, são mamíferos muito encontrados na Mata Atlântica, espalhadas pela Mata Atlântica. De ave, a gente tem aproximadamente 1.000 espécies de aves espalhadas pela Mata Atlântica, sendo elas 200 espécies. Então, a gente tem aqui, olha, alguns exemplos de destaque que a gente pode colocar na Mata Atlântica, né, de aves da Mata Atlântica. Todos um mais bonitinho do que o outro, né? Essa sairá de 7 cores, ariramba de cauda ruiva, enfim, são aves de destaque que são encontrados dentro da Mata Atlântica. De répteis, a gente tem 150 espécies de répteis, como, por exemplo, o jacaré do papo amarelo, uma serpente que causa muitos acidentes, né, no Brasil, que é a jararaca, ela é encontrada na Mata Atlântica, e uma outra serpente muito peçonhenta e que tem uma importância médica por conta do excesso de acidentes é a surucucu de pico de jaca, tá? Ela é importante tem importância médica justamente pela grande quantidade de acidentes que acontecem no Brasil. De anfíbios, a gente tem uma diversidade imensa de anfíbios, já que a Mata Atlântica é um lugar úmido, principalmente os anuros, são muito encontrados na Mata Atlântica. A gente tem 380 espécies distribuídas pela Mata Atlântica, sendo 90 dessas espécies endêmicas, que são encontradas somente na Mata Atlântica. E a gente está sofrendo aí, né, os anuros têm sofrido com um problema
de ficar ilhados. O que isso quer dizer? Como eu falei com vocês, a Mata Atlântica ela não está de forma contínua, ela está fragmentada. E isso faz com que alguns animais, principalmente os anuros, em épocas de transporte, né, que eles precisam se locomover de um local para outro, em períodos de reprodução, acabam ficando ilhados sem estar num ambiente que é acostumado. Então, os anuros vêm sofrendo esse tipo de problema aí, né, na hora do seu transporte. Outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre os impactos ambientais que a Mata Atlântica sofre. Repara aqui nessa galeria de imagens. Todas elas têm em comum o quê? Representa a questão do impacto ambiental que a Mata Atlântica sofre. A gente costuma falar que ela tem um azar por estar localizada no litoral, já que é um ponto, né, o litoral é um ponto muito povoado. Então, a gente teve aí esse problema, né, do contato direto do humano com a Mata Atlântica. E ela sempre foi visto, esse bioma, como fonte de lucro. Ou seja, desde a época de quando os portugueses chegaram no Brasil, holandeses, franceses, sempre viram a Mata Atlântica como uma fonte de luz. Ou seja, pau-brasil, Jequitibá, jacaranda, foram extraídas na Mata Atlântica para a construção de grandes navios e para exportação de madeira para países de fora. Então, por isso que a gente fala que ela foi vista como uma fonte de lucro. E ela também participou de grandes ciclos econômicos que foram importantes para a formação do Brasil, que isso a gente aprende lá na aula de história, como o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, sempre foi em cima, né, esses ciclos econômicos sempre aconteceram em cima da Mata Atlântica, sofrendo um grande desmatamento. Por isso, naquele mapa que eu mostrei para vocês no início da aula, mostra, né, como era antes aquela linha contínua, cheia de Mata Atlântica, e hoje fragmentada, pelo alto índice de desmatação que a gente teve, de desmatamento que a gente teve aí ao longo dos anos. Uma outra coisa que veio como um impacto ambiental é o processo de industrialização e urbanização ou globalização, que são essas duas imagens aqui que está representando esses impactos ambientais. A gente teve, né, o processo de globalização, urbanização e industrialização, onde as pessoas vieram e começaram a desmatar para construir fábricas, construir casa. E hoje em dia até essa questão de construção de casa é um problema, porque lembra quando eu falei que o solo ele é raso, então se a gente começa a cavar, ele rapidinho a gente chega na parte da rocha, e essa rocha, ela é impermeável, ou seja, não tem captura de água. Então, quando começa a chover muito, esse solo rapidamente ele é encharcado. E aí, aquelas casas que são construídas em morros acabam sofrendo o que a gente vê muito no noticiário em época de chuva, o deslizamento, tá? Por conta disso. Por essas rochas que não terem muita a capacidade de sugar essa água, acaba sofrendo esse solo um encharcamento, por ser um solo raso, e aí acontece, né, a gravidade ajuda, as casas começam a sofrer deslizamento. Então, por isso que esse processo de urbanização houve muito problema aí na questão do desmatar a Mata Atlântica. E hoje a gente pode resolver esse problema, e está sendo resolvido, com programas de conservação. Eu até coloquei aqui no slide alguns programas de conservação que hoje limitam a área da Mata Atlântica para ter um controle de espécies, um controle de espécies de animais, de vegetais que estão ali, estão sendo conservados e cuidados. E quando a gente fala sobre tentar cuidar da Mata Atlântica, não é tirar do ser humano, é tentar introduzir a sociedade dentro desse bioma de uma forma mais positiva e não negativa, sabe? Mostrar para eles a relação que uma planta tem com o animal e qual que é a importância disso
para a gente, ou seja, trabalhar a educação ambiental com essa sociedade por cima da Mata Atlântica. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.